Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Galera, você está inscrito no canal? É uma pergunta importante a ser respondida aí. Se você não está inscrito, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo. E outra coisa muito importante, puxa o comentário pro lado aí e dá um hype nesse vídeo. Porra, o hype é gratuito, não custa nada, a mão não cai. E eu garanto que você vai estar ajudando muito o Resenha fazendo isso daí. Estamos quase chegando a 25 mil inscritos, muito próximo dos 25 mil inscritos, batendo 25 mil inscritos. Nós vamos fazer sorteios de camisas do Fluminense, brindes, vai ser muito legal. Então, chegue mais, vai ter sorteio específico para membro, seja membro do canal, os planos estão aí, dá uma olhadinha aí. Tem plano de R$5, de R$8, de R$15. Seja membro do canal também. Galera, notícias importantes do Fluminense que a gente traz hoje aí para vocês. O técnico do Ulsan falou uma coisa do Fluminense aí, que, olha, pesada aí. Interessante a fala do técnico do Ulsan. A gente vai falar também sobre o Neymar, que falou, deu detalhes aí de como foi a tentativa do Fluminense de contratá-lo e muito mais. Vamos lá, vamos começar aqui pela primeira notícia, notícia impactante do dia de ontem. A FIFA, a FIFA ontem, ela praticamente, vou dizer que reconheceu, mas ela igualou as conquistas de Palmeiras e Fluminense com as conquistas dos demais clubes campeões da Copa Toyota. Tá aí, ó, FIFA iguala títulos de Palmeiras e Fluminense na Copa Rio a antigos mundiais e explica critério em documento. Tá aí, ó, matéria da ESPN, uma matéria mais séria, tá aqui, ó. A FIFA publicou nesta quarta-feira um relatório oficial sobre o Mundial de Clubes de 25, no qual introduz no torneio e também os clubes participantes. No documento, a entidade optou por equiparar na forma de apresentação todos os torneios intercontinentais já vencidos pelas equipes em ação nos Estados Unidos. Os brasileiros, Palmeiras e Fluminense, vencedores da Copa Rio 51 e 52, respectivamente, são tratados como campeões interconfederação, com uma conquista cada. O Real Madrid, por exemplo, que faturou 3 vezes a antiga Copa Intercontinental e 5 vezes o Mundial, que passou a contar com a organização da FIFA e também da a Copa Intercontinental, com a chancela da entidade em 24, aparece com 9 troféus na mesma categoria. O critério usado pela FIFA para definição aparece no próprio documento, Copa Interconfederação, uma competição de Copa disputada por clubes de ao menos 2 confederações diferentes, competindo entre elas. Escreve: as Copas de Rio 51 e 52 uniram representantes da América do Sul quanto da Europa. O Palmeiras, então campeão paulista e do Rio-São Paulo da época, venceu a final sobre a Juventus, campeão italiano. O Fluminense, campeão carioca, bateu o Corinthians na decisão. O Idade, do Marrocos, que está no grupo do Manchester City na edição do Mundial, também aparece com uma conquista do tipo no documento da FIFA por ter vencido o campeonato afro-asiático em 93, vencendo como representante o africano asiático Paz do Irã. Aí vem falando aqui, para entender mais sobre a Copa Rio, aí vai falando sobre isso aqui. Então, o Fluminense é equiparado aí ao Flamengo e todos os times que ganharam a Copa Intercontinental, né? E aí, brincadeiras à parte, né? Os caras falam lá, zoando o Palmeiras, zoando o Fluminense, mas eu também posso falar que a taça que o Flamengo ganhou era uma marcha de Toyota, era uma marcha de carro. Se vocês verem lá, a taça é um formato de marcha de um carro Toyota. Então, brincadeiras ficam aí, mas o importante são os torcedores reconhecer os seus títulos. Galera, foi definido pela FIFA quem vai apitar o jogo do Fluminense contra o Ulsan. Tá aí a definição. Michael Oliver será o árbitro de Fluminense e Ulsan. E aí vem falando aqui, pela segunda rodada, os clubes comandados por Renato Gaúcho entram em campo contra o Ulsan da Coreia do Sul às 19 horas no sábado. Na tarde desta quarta-feira, a entidade máxima do futebol definiu Michael Oliver, juiz inglês de 40 anos, comandará a partida. Ele será auxiliado por Stuart Butt e James Maiwaring, que também são da Inglaterra. Os sul-coreanos, na última edição do grupo, com nenhum ponto, vai falando aqui sobre os times. Então, esses serão os árbitros. Esse árbitro, o Michael Oliver, apitou o confronto pela Copa do Mundo pela Champions League, entre Juventus de Turim e Real Madrid,
né? E será o árbitro dessa partida do Fluminense. Beleza, galera? Dando sequência aqui, o Martinelli, o nosso Martinelli, né, que jogou pra cacete também, me explicou um pouco do porquê dessa intensidade louca que o Fluminense teve contra o Borussia Dortmund. E a gente vai dar uma olhada aqui o que o Marti falou sobre isso. Vamos ver aqui. Deu uma explicação interessante, hein? Ele fala o seguinte: Martinelli vê intensidade do Fluminense como consequência dos treinos. Ele usa a expressão encheu a caixa. Vamos ver o que ele está falando aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ele foi perguntado, né, sobre essa intensidade louca do Fluminense e ele falou: todo mundo está falando, a gente fez um grande jogo, mas acho que foi uma grande atuação de intensidade. Coletivamente, a gente foi muito bem, marcando pressão, bloco médio, bloco baixo. Eles tiveram poucas chances. Esse é o nível que a gente tem que manter durante toda a competição. E aí ele falou aqui: tem muitos jogos no Brasil, você não consegue se recuperar 100% para todo jogo. Aqui a gente teve uns 15 dias, conseguiu treinar forte, fazer trabalho de academia. Isso deu uma enchida na caixa de todo mundo para começar bem a competição. Falou aqui o Martinelli. Isso que o Martinelli está falando, galera, é uma verdade, tá? A gente tem que começar, e essa é uma discussão muito importante, e a torcida tem que fazer parte dessa discussão também, cobrar uma melhora no que se refere aos jogos nos campeonatos que se jogam aqui no Brasil. Ter maior tempo de recuperação dos times, isso é muito importante, isso é fundamental. São muitos jogos que diminuem até o interesse do torcedor. Você ter jogo quarta e final de semana, quarta e sábado, quarta e domingo, quinta e domingo, quinta... Cara, isso aí destrói o espetáculo fica comprometido. E o que ele está falando da recuperação, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Numa partida de futebol profissional, o desgaste físico ele é muito acentuado. Então, isso que ele falou faz sentido sim. E ele falou mais: Renato vem colocando esse meio. No brasileiro, a gente já jogou junto. Hércules e Renato são volantes, mas tem qualidade para jogar mais adiantado ou recuado. Isso facilita para a gente. Sempre um fica, dois podem chegar mais à frente. A gente se ajuda muito marcando. Falando dentro de campo, todo mundo ali se ajudando vai ter chance de ir para frente e ajudar na marcação. Falou aqui o Martinelli. Uma boa explicação do Martinelli. Muito interessante aí essa explicação do Martinelli. Galera, o jogo do Fluminense gerou memes impagáveis. A gente vai colocar aqui para vocês algum desses memes aí que gerou a boa atuação do Fluminense contra o Borussia. O Jornal Dia trouxe um destaque a essa questão dos memes, ó. E aqui tem alguns, ó. Vem pra cá, amarelinho, o Pitbull falando. E aí um pincher, acho que é um pincher que tá aqui, falando assim, ó, vale a minha Nossa Senhora, correndo como se fosse o Borussia correndo do cachorro gigante. Aí tem mais aqui a lista, ó. Tem aí o Guirassi no bolso do Thiago Silva. Foi um meme que fez bastante sucesso. Essa do Guirassi no bolso do Thiago Silva. E tem outros memes aí também, circundando a internet. Virou aquela bagunça que a gente já está acostumado, né, galera? Galera, o Neymar falou um pouco sobre a abordagem do Fluminense a ele e falou que quase ele foi jogar pelo Fluminense, que ele estava interessado em disputar um Mundial de Clubes. Quase ele aceitou a proposta para jogar no Fluminense. Vamos ver aí o que o Neymar falou aí, a matéria para vocês do GE. Vamos ouvir aí, ó. Neymar diz que ficou perto de defender o Fluminense no Mundial de Clubes. Vai falando aqui a matéria, ó. Eu estou bem fisicamente. Fiquei tendo essas conversas com alguns times para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. 100% eu estou fisicamente, mas eu preciso estar melhor ainda para poder voltar muito bem, disse Neymar em entrevista ao Flow Podcast, depois de jogar 30 minutos do primeiro tempo da partida comemorativa promovida por seus patrocinadores. Tá aí o Neymar, ele falando que poderia ter jogado pelo Fluminense. E ele fala: as pessoas têm a visão de que sou um jogador como atleta, de que eu sou como jogador, como sou como atleta. Todo mundo pensa que as festas que eu fiz, os carnavais eu fui, foram todos os dias, todas as vezes, e não no momento que eu poderia fazer essas coisas. Aí ele vai falando um pouco aqui das críticas que foram feitas a ele, enfim, mas o que ele quis dizer foi isso, que ele ficou muito perto de jogar no Fluminense. E vocês que estão aí, acham que seria bom pro Fluminense? Será que o Neymar tivesse na cara do gol ali, naquela chance que o EV perdeu, o que o Neymar faria ali com o Kobel, hein? O que vocês acham que o Neymar faria ali? Galera, o craque, entre aspas, muitas aspas, né, que eu vi jogar, não foi craque coisa nenhuma, nem bom jogador foi um jogador médio,
Neto cravou que o Fluminense vai passar em primeiro no grupo dele. É isso mesmo. Vamos ver o que o Neto falou aí, ó. A matéria do lance traz o suspense. Neto crava que o clube brasileiro passará em primeiro lugar. E aí, ele falou que os times brasileiros estavam muito bem, mas ele falou sobre o Fluminense. Olha o que ele disse. Cara, que partida sensacional do Fluminense. Jogou mais que o Palmeiras, jogou mais que o Boca, só não jogou mais que o Flamengo, talvez. Mas, pô, o Flamengo enfrentou esperança, né, Neto? Mas foi um jogo muito legal do Fluminense. Time do Renato Gaúcho. Merecia ganhar o jogo com tranquilidade do Borussia. Parabéns ao tricolor das Laranjeiras, time da minha sogra. Parabéns ao Renato Gaúcho, ao Fluminense se classificando em primeiro lugar na fase dele de grupos lá. Ele falando que o Fluminense vai se classificar em primeiro, cravando aqui o Neto. Nem sei se é bom o Neto ficar dando moral pro Fluminense, porque ele só bota o Fluminense para baixo, né? Ver o Neto falando isso daí, não sei se é uma boa não, né? Mas enfim, tá elogiando aí o Fluminense, o suposto craque Neto. Galera, para fechar, o técnico do Ulsan falou uma que, olha, pesada, hein? Jogou responsabilidade pro Fluminense. Eu acho que ele fez isso daí de propósito. Vamos ver o que ele falou? Olha aí, o técnico do Ulsan vê Fluminense como um dos times de primeira linha do mundo. É isso mesmo. Olha o que ele falou, vê o Fluminense como um time de primeira linha do mundo. Vamos ler aqui a matéria aqui que o técnico do Ulsan falou. Técnico do Ulsan rasgou elogios ao Fluminense após a derrota de 1-0 para o Mamelodi Sundowns pelo Mundial de Clubes. O clube sul-coreano e o tricolor se enfrentam sábado. Aí ele vem falando aqui, ó. Sabemos que o Fluminense é um dos times de primeira linha do mundo. Vamos nos recuperar rápido, nos organizar bem e nos preparar para o jogo, disse Kim Pang-gon. O técnico do Ulsan colocou o Fluminense como top do mundo. É isso mesmo. Exagerou o técnico do Ulsan, galera? Ou ele também ficou espantado, chocado com o que o Fluminense fez diante do Borussia Dortmund? O que vocês acham aí? Eu acho que ele não. Ele exagerou um pouquinho, mas com certeza ele foi mais uma vítima, pelo menos o choque que tomou do Fluminense com a partida contra o Borussia Dortmund. Mas não adianta nada também se o Fluminense não fizer contra o time dele a mesma partida chocante que fez contra o Borussia Dortmund. É jogar bem, entrar em campo e respeitar muito o Ulsan. E esse time do Fluminense, eu não tenho a menor dúvida que vai respeitar muito o time do Ulsan, porque é um time que tem jogadores de caráter muito, muito, muito bacana, né? O Arias mesmo falou sobre isso, sobre a importância de se respeitar o adversário. São todos profissionais, ele falou sobre isso. Disse que o Fluminense não mudará a forma de jogar contra o Borussia, porque é o Ulsan que vai partir para cima do Ulsan, como partir para cima do Borussia, encarando como um jogo de campeonato mundial. Perfeito. E é isso. Isso me leva a crer que eu não preciso me preocupar com a postura que o Fluminense vai ter em campo. E vocês, o que vocês acham aí? Vocês estão preocupados com o jogo contra o Sam? Comenta aí. Lembrando que a gente vai fazer o nosso resenha tática, trazendo o Sam para vocês. Hoje eu ainda vou assistir um jogo do Sam aqui também, para formar melhor minha opinião. E é isso aí, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.